Olá, pessoal! Mais um episódio do Blitz Podcast. Para quem não me conhece, eu sou a Laura Diniz, sou CEO da Solmultas e hoje a gente vai bater mais um papo sobre o negócio, sobre o franchise. E eu tenho um convidado super especial, o Enderson Neri, nosso gerente das nossas lojas próprias. E esse ano ele está comemorando 18 anos de experiência em franchise. O Enderson, é um prazer ter você aqui. Eu não vou fazer a apresentação desses 18 anos, então eu vou te dar a palavra. Conta um pouquinho sobre a sua história, como é que você chegou até aqui a Solmultas. Conta pra gente. Ótimo, ótimo. Bom dia, é um prazer estar aqui. É um pouco complexo a gente se apresentar, né? É uma trajetória bem extensa, então vou ser resumido. Eu gosto muito de começar falando quem eu sou. Então, eu sou o Enderson, sou filho da Marisete e do Rogério, o filho mais velho de três, né? Então, eu tenho outros dois irmãos, sou tio de uma renca de menino e entrei pro franchise aos 18 anos, né? Uhum, Eu trabalho desde os 15 e aos 18, naquela recolocação, saindo do menor aprendiz, uhum. entrando no mercado de trabalho, é muito comum para jovens o food. Então eu fui Sim. direto pro food service e iniciei minha trajetória como atendente e lá dentro mesmo entendi que existia esse potencial de crescimento e também dentro de mim um interesse em crescer Uhum. também, né? Existe oportunidade dentro de mim o querer. E fui crescendo. Então, na minha primeira experiência, entrei como atendente, aí virei monitor de qualidade numa marca que na época era muito gigante, né? Ele tinha mais de 20 lojas aqui em Minas Gerais. Fui monitor de qualidade, virei gerente assistente, gerente de loja, gerente de treinamento e nunca mais saí do franchising. Então, nesses 18 anos, eu passei um pouquinho. A minha experiência maior é no food, mas Uhum. tenho experiências também no varejo, com moda. E a Somultas apareceu na minha vida no finalzinho de 2022. Uhum. Eu voltei para BH, né? Eu tive uma experiência fora, morei no sul do Brasil. E aí, buscando um pouco como me recolocar no mercado, Sim. então fui buscando opções. E aí, no mês de julho, eu tive uma missa de sétimo dia na Catedral de Nossa Senhora da Boa Viagem. Uhum. E estacionei logo perto, né, da loja número um, que é a A Centro-Sul. Centro-Sul. Aí parei, olhei pra loja, pensei: "Olha que nome legal, sugestivo", e em buscas do LinkedIn encontrei, uma vaga, né, na qual eu ocupo hoje e faço 1 ano daqui a alguns dias. Ô, Anderson, eu lembro quando você fez a nossa primeira entrevista, você tinha uma bagagem muito grande sobre Sim. essa sua história, né? E você sempre falou com muita propriedade sobre essa sua experiência no food. Inclusive, a sua família também tem um negócio de açaí, então isso é realmente essa parte de vendas, a parte comercial é uma coisa muito presente na sua família. Quero aqui fazer uma reclamação, que até hoje nunca chegou um açaí E pra gente, né? os especialistas das lojas próprias, inclusive, eles vão pegar esse gancho que eu prometo isso há muitos meses, mas cumprirei. A gente tem 2 promessas. Para quem não sabe, né, para todo mundo que conhece a Vivi do nosso financeiro, Vivi é formada em gastronomia, Olha, nunca chegou um pudim, um ó, bolo, nada pra gente lá na franqueadora e o seu açaí nunca chegou, então fica é. aqui a minha cobrança para os 2 chegarem com comida pra gente. Mas bom, essa sua experiência, esse seu know-how foi muito, importante para a gente decidir pela sua contratação. A gente realmente queria uma pessoa com experiência de mercado. A sua multa sempre acreditou no desenvolvimento do nosso time. A gente tem, falo isso em todos os episódios praticamente, a gente tem conosco hoje lideranças que começaram como estagiário dentro da empresa. Mas a gente precisava trazer uma pessoa de fora com essa sua vivência. Me conta um pouco sobre isso, assim, o que que você trouxe de fora que você aplica muito aqui hoje, gerenciando a sua equipe que você tem hoje? Eu trouxe alguns processos, né, Uhum, principalmente no que tange a treinamento, algumas uhum, terminologias, mas eu aprendi muito também. uhum, Porque ao aceitar o cargo das Somultas, eu tive que me desafiar de forma própria, porque era muito mais cômodo eu voltar para o food, onde eu tinha total domínio e, por mais que eu tenha uma baita experiência, com comercial, vender serviços é um produto muito específico. sim. Então eu trouxe, uma bagagem sobre desenvolvimento de pessoas, Uhum, né, um termo que eu uso muito no meu dia a dia, que é o treinamento, uhum,
ombro a ombro, sobre essa identificação dos melhores e alocá-los, né, nos melhores lugares, entender qual que as dificuldades deles. Então eu trouxe isso de vivências anteriores, mas aprendi também a vender serviço, que era novidade para mim. Bom, e falando sobre essa novidade, logo nas nossas primeiras reuniões, você disse que gostaria muito de ter um faturamento expressivo no seu treinamento. E eu achei essa frase legal, porque em seguida você disse algo assim, né? Não vou me lembrar exatamente as palavras, afinal já faz um ano, você vai comemorar também um ano de Só Multas esse ano com a gente. Mas você disse: eu quero vender e quero vender bem para que eu tenha propriedade de exigir isso do meu time. E aí você entregou 10 mil logo assim no primeiro mês já do seu treinamento. Qual que foi a importância disso? Você nessa posição de especialista, nessa posição de vendedor, ter entregado isso logo no seu período de treinamento? Para mim foi fundamental, Uhum. porque eu acredito que para validação do meu time, eu vim num termo de sucessão, eu estava sucedendo uma liderança forte Exato. e que existiriam comparações. Eu vim de um setor totalmente diferente. Então era necessário naquele momento que eu aprendesse tudo nos mínimos detalhes. Então eu Uhum. fiz questão de entender como que se disparava editais, como que se faziam ligações ativas, todas as rotinas dos especialistas no dia a dia, e também me ensinou muito para entender o peso, o tom, são as tratativas deles. E naquela época existia um faturamento exigido para quem. E eu queria fazer mais. Aham. Naquela época era 3 mil mínimo no Uhum. primeiro No mês. primeiro mês. E aí eu queria impressionar, Uhum. né? Me validar com um time que era novo, que não conhecia o meu trabalho. Currículo, às vezes, ele não tem voz, né? Então as suas atitudes, elas pesam mais do que aquilo que você coloca No papel, no né? seu LinkedIn. Uhum. E foi a forma que eu encontrei de fazer com que o time olhasse para mim com bons olhos. Olha, ele não sabe, ele não veio do ramo. Eu gosto muito de contar que antes de um serviço, eu nunca tinha vendido nada fora a minha experiência, né? Uhum. Porque a gente vende todos os A gente se dias. vende, né, o Exato, tempo eu inteiro. só tinha me vendido até Aham. então, mas eu nunca tinha precisado nas experiências anteriores vender nada. Então foi bem desafiador e consegui. Inclusive ajudar outros também. Eu entrei com uma, um quantitativo de especialistas junto comigo, então assim que eu atingi 10, eu consegui ir passando outras vendas também. Isso permanece nas minhas rotinas até hoje. Ontem mesmo eu vendi um processo PAP de R$ 1.600. Olha, mas esses 10 mil eu acho que significou muito pra gente em vários aspectos. Eu acho que promoveu essa sua venda de si mesmo pra gente, enquanto board da empresa, afinal de contas, você validou aquilo que estava no papel, que estava lá no seu LinkedIn. Eu acho que validou para o seu time, afinal de contas, em pouco tempo você conseguiu fazer o que talvez alguns levaram até mais de 3 meses, que é o nosso período de treinamento para poder entregar, então você fez isso muito rápido. Mas eu acho que também validou você para você mesmo. Eu acho que te deu confiança, te deu segurança. E por mais que vocês estão escutando essa voz doce, essa pessoa que fala sobre esse treinamento ombro a ombro, o Anderson tem uma característica que eu acho que também é muito fruto desse período que você viveu. Afinal de contas, você sabe as dores e as delícias da atividade que cada especialista faz todos os dias. Então, quando algum especialista chega com alguma justificativa que não é plausível, rapidamente você vai lá e dá uma resposta num tom firme que precisa ser dado. E eu acho que é porque você se pôs no lugar deles. É muito bacana ver você fazendo isso. Sim, é da lida diária, né? Eu Uhum. acho que o trabalho em si no dia a dia, ele exige esse olhar mais atento às necessidades. Isso foge também e entra um pouco nas rotinas. Eu faço questão na minha rotina, que tem várias funções, de disparar editais, porque a gente recebe dos vendedores, mas o edital não tá legal, o lead não tá legal. Então, eu uso a própria ferramenta também para sentir de forma própria, para ter esse retorno de forma mais assertiva com ele. Tendo em vista que o líder, né, o operador, ele é a referência dentro da unidade, ele é o norte Boa. dentro do seu time. Então, se ele não sabe, se ele não consegue gerir o seu time, provavelmente esse time vai ter dificuldades de alavancagem de vendas.
Ótimo, você já jogou a bola para mim da próxima pergunta que eu queria te fazer. A gente tem vários operadores novos entrando aí na marca, tem várias franquias sendo abertas, e a gente tem um papel que é reformular alguns treinamentos esse ano, esse semestre, para que a gente execute cada vez melhor, já pensando em 26, mas de produzir cada vez mais conteúdo de desenvolvimento para o nosso operador. Afinal de contas, o nosso operador, ele é o coração da nossa franquia, é ele quem vai conduzir. E foi ótimo a gente começar com esse seu período inicial, esse seu treinamento e como que você está conduzindo seu time agora, porque eu queria que você contasse a importância disso para o operador. Fala para ele qual que é a importância de saber tudo isso que você faz, tanto a parte operacional, tanto saber vender o serviço, lidar com os processos diários, lidar com o time emocionalmente falando. Qual que é a importância de um operador realmente presente dentro da unidade em todos esses aspectos? Ótimo. O operador ele é uma figura central dentro Uhum. da unidade. Além dele ser o elo entre a franqueadora com o time, ele é uma referência para os próprios pares de trabalho. Então, se ele não sabe bem como funcionam os serviços, não sabe quais são as objeções trazidas pelos clientes, não sabe como o andamento, né, da sua unidade, fica um pouco inviável esse trabalho. Então, precisa desse acompanhamento minucioso e a própria equipe também reconhecê-lo, né, como essa figura de suporte, essa figura de ajuda Uhum. mesmo, né? Isso me ajudou muito aqui com o meu time para resolução de conflitos e também de entrega de resultados. Então, o operador precisa ter essa noção que ele é uma figura essencial, tanto para a gente como franqueadora, quanto para o seu time de forma local, porque é ele que vai direcionar, ele que vai metrificar, né? E se ele não tiver ali imerso no ambiente, no dia a dia, sabendo dificuldades, objeções, ele não vai conseguir ter êxito. E isso é uma fala muito real, porque a gente tem as grandes unidades que, né, quando eu falo grandes unidades, aquelas que estão lá no top 10, no top 5, em termos de faturamento, de receita, de lucratividade, são aquelas unidades que têm, inclusive Sagrada Família está no segundo lugar esse mês, a gente está gravando em julho, pode ser que esse episódio saia em agosto, mas Sagrada Família já está lá no segundo lugar, rumo à primeira, né? Mas essas unidades são aquelas unidades que têm operadores fortes. Quando eu falo fortes, é realmente aqueles que dominam todos os processos, que sabem vender os produtos. Recentemente a gente gravou com o Guilherme e o telefone dele, ele gravando aqui o episódio do Blitz com a gente, o telefone dele tocando para ele atender cliente. Então é realmente, a gente tem essa característica nas Só Multas, né? Todo mundo é mão na massa, todo mundo é vão querer, quer fazer. Então não tem esse lugar de eu sou uma liderança e meu time está aqui embaixo. A gente está sempre no mesmo nível. Então, o operador que realmente entrega resultado é aquele que vive o dia a dia com o especialista, ombro a ombro, como você bem disse. Exatamente. Eu fico muito feliz em estar no segundo lugar. Quando eu assumi Uhum. as lojas próprias, esse era um dos meus alvos pessoais, né? Trazer as lojas, naquela época eram mais unidades, a gente foi reformulando, e estar ali no segundo lugar é muito É uma gratificante. satisfação, né? Demais, demais. Fruto de trabalho, de Uhum. acompanhamento diário, de presença forte, como você mesmo bem disse. E essa é a característica do top 5 ali. São pessoas que estão nas unidades, têm uma liderança forte, que estão de olho no resultado. É um conjunto de habilidades que precisam. Habilidades barra rotinas, né, que Aham. precisam ser feitas no dia a dia Barra rotina. para conseguir estar ali. Bom, você trocou no assunto que eu amo, né? Eu adoro falar sobre rotina e organização. Um dia eu vou gravar um episódio só sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho dessa sua rotina para que você conseguisse estar nesse segundo lugar hoje. O que que você fez? Quais foram as modificações de rotina que você fez no seu time para você conseguir trabalhar com eles num tempo que você acha que é o ideal? Ótimo. Logo quando eu entrei, eu comecei com calls diários, né, Uhum. então eu fazia ligações de videochamada diariamente, eram ligações super rápidas com o time. Isso porque você tinha 5 unidades. Isso, Bom pontuar, isso, né? isso. E aí naquele período eu olhava para o faturamento do dia anterior e para nossa meta e pedia que fosse traçados planos de ação, Uhum. né, que eles trouxessem o porquê que aquela unidade específica, aquele time não conseguiu performar naquilo que era esperado e a gente traçava um plano de ação
naquele mesmo dia para tentar reverter aquele resultado. E aí essa ligação diária, hoje ela foi convertida por um alinhamento um pouco mais extenso, bem mais estratégico, de forma semanal. Então, todas as segundas-feiras, às 9h15 da manhã, né, o time, você se reúne conosco também. Então, a gente repassa eh, o faturamento, né? Então, eu peço para esse especialista uma previsão, né, de faturamento para aquela semana. Então, eu sempre trabalho de segunda a sábado. Então, ele traça essa previsão de venda, e aí, em contraponto, eu entrego aquilo que foi realizado na semana anterior e faço um comparativo de receita à vista, Uhum. né? Que nós trabalhamos aqui um indicador onde nós pedimos os nossos especialistas que vendam, né, à vista ou com a menor parcela de crédito possível, e dado isso, a gente partilha diretrizes, eu dou um norte de como será aquela semana. Então, aí tem parabéns para quem se Atingiu as metas. destaca, e aí eu preciso ouvir também algumas dificuldades do Uhum. time. Isso ajuda muito na condução do resultado. Então, essa rotina foi primordial, principalmente para que o especialista se responsabilize, né, pelo resultado. O gestor, o operador que está ali, como eu disse agora há pouco, ele é a figura central, ele é a presença forte dentro da unidade, só que o resultado é coletivo. Então, ele precisa fazer com que esse especialista se responsabilize e saiba que aquele comprometimento é coletivo, afinal, a Uhum. gente está falando de um resultado coletivo, né? E aí isso ajuda também o próprio time em direção. Aquela pessoa que já atingiu a sua meta, ela passa ou vende, né? É muito comum eles venderem vendas para aquele time, para que o outro par também consiga atingir. Então, Atingir. isso gera um senso colaborativo muito interessante nos times. E também, eu acho que essa autorresponsabilidade, eu achei fantástico você dizer isso, porque tem aquele compromisso, né? Eu disse que eu vou entregar nessa semana R$ 7.000. Na outra segunda-feira, esses R$ 7.000 têm que sair da minha boca que eu vou entregar. E para além dessa autorresponsabilidade, eu acho que gera uma organização, que eu acho que foi fantástico que a gente conseguiu fazer esse ano, dos links emitidos de pagamento, porque eu acho que a gente já viveu um período também nessa ânsia de vender a qualquer custo, sem entender o que se acontecia depois de um dia de trabalho, se converteu ou se não converteu. Então você sempre faz uma reflexão, olha, tem X links de pagamento emitidos na última semana, cadê esses pagamentos? Então, gera também no especialista essa rotina de rever o que ele faz diariamente. Eu achei isso muito importante, essa mudança que a gente fez, e eu acho que a gente vem criando cada vez mais um time organizado, que é uma coisa que a gente realmente precisa trabalhar com a rede. São fluxos de trabalho que precisam acontecer em determinados horários. Por exemplo, você faz o edital muito cedo, Sim. você dispara os leads muito cedo. A questão da movimentação do bolsa, quando que cai leads no bolsa e, por sua vez, cai para as lojas próprias. Então, realmente, as coisas precisam de horário para acontecer. Você concorda? Concordo. Inclusive, a minha rotina diária, às 8h30, todos os especialistas, eu tenho turmas em 2 horários, então uma turma entra às 8, outros entram às 9, só que 8h30, todos os dias, eles são abastecidos de leads na planilha de editais, eles já têm lá os leads que vieram do Bolsa para tratamento, porque eu acredito, e aí foi muito nessa vivência inicial, Uhum. lá quando eu comecei. Eu disparava editais em agosto do ano passado, por volta do meio-dia. E quando eu escutava o retorno dos clientes, eu já fui abordado, Aham. né? Algum X unidade já entrou em contato comigo. E é aquela velha máxima, né? Quem chega Chega primeiro primeiro. bebe água limpa. Então, eu peço que o time me ajude, né, com essa organização, para que a gente também consiga esse resultado, esse contato com o cliente o mais cedo possível. E aí, por mais que entre outra unidade em contato, vem as narrativas, os treinamentos, as habilidades, e aí, As técnicas de geralmente, as venda. técnicas de venda, e quem vence realmente é quem tem a melhor argumentação. Uhum. Outro ponto que eu acho interessante abordar sobre os links gerados, isso gera no time também pertencimento, Uhum. porque eles sabem que eu sei o que eles estão fazendo. Então eu faço Verdade. questão Ainda que você de. não esteja presente, por exemplo, na Exato. unidade. Então eu faço questão de muitas vezes citar o nome do cliente. Então, principalmente com vendas muito expressivas, aí, links com 7, 8 mil reais, eu faço questão
de como que tá a tratativa Com esse do cliente. cliente X, Uhum. né? Então eles sabem, então isso gera para o time que eu tô de olho Uhum. nos andamentos, porque a gente precisa gerenciar, né? Sim. E essa questão que você usou de exemplo o edital, e já falando da organização como um todo, eu acho que os especialistas que têm cada vez mais faturamentos expressivos são aqueles que são muito organizados. Porque o cliente ele precisa de um follow-up de atendimento, né? Precisa ligar mais uma vez, precisa mandar um documento que às vezes ele pediu, uma informação, uma análise, precisa, enfim, tem uma série de coisas que acontecem para que aquela venda seja realizada. E se um especialista tem um faturamento expressivo, é porque ele conseguiu fazer isso de todos os leads que ele atendeu naquele mês. Então, eu acho que isso tudo que você demonstra de exemplo de cima faz com que os especialistas executem isso na rotina dele. Afinal de contas, não é só disparar uma mensagem que se faz uma venda. Não é? Não A gente mesmo. realmente precisa trabalhar. Eu acho que fruto disso tudo que a gente está conversando é que hoje você tem um time constante. Você tem um time que fatura hoje uma média de 16 mil reais. E você pegou um time que tinha uma média de faturamento de 8 mil e pouco. Então, você assumiu um time que não tinha uma constância de faturamento. Claro, tinha aqueles especialistas que vendiam 20, 30 mil reais, tinha. Mas quando a gente juntava tudo né, e chegava nessa média, dava 8. E hoje você tem uma média de 16. Me fala um pouco disso, dessa constância dessa entrega de faturamento. Então, falar de gestão, a gente abre uma caixinha, Uhum, né? E é interessante pontuar sobre ambiente, uhum, a cultura organizacional. Então, foram pontos que eu ataquei logo quando entrei. Então, eu observei qual era o cenário atual das unidades, qual era a performance daquele especialista. E, principalmente, eu fiz um contraponto, como estou no mundo dos negócios há muitos anos, tudo é dinheiro. uhum. Né? Então a gente precisa fazer aquela conta para entender se aquele especialista realmente está entregando aquilo que eu preciso para pagar a conta, afinal, eu preciso colocar ali na ponta do lápis o aluguel, o O custo custo. fixo da unidade. Uhum. Né? Então eu olhei para o ambiente, olhei para o clima organizacional, na relação entre os times e fui focando em habilidades de desenvolvimento para que o time conseguisse entregar aquilo que eu precisava naquele momento. Uhum. Então, essa mudança de 8 para 16 foi esse trabalho. Olhar para o ambiente, ser presente, né? Gerir metas, né? Deixar tudo muito claro para que eles entendam. Né? Eu acho que metas acessíveis também é muito importante, porque isso pode ser. Possíveis, né, de serem Exato, porque senão você alcançadas. desmotiva a Uhum. pessoa. A pessoa nunca vendeu 50 mil reais. E como que eu coloco essa meta para essa Uhum. pessoa? A não ser que faça um trabalho muito sobrenatural, Uhum. e aí no mundo de negócios a gente é muito de esforço diário, Sim. então de empenho diário, né, de ligações diárias, é tudo muito metódico, Uhum. é tudo muito de todo dia e de Uhum. dia a dia, De um pouquinho em pouquinho. do pouquinho em pouquinho. Então isso fez com que eles conseguissem entender que era possível, e aí eles olhavam para mim, que nunca tinha trabalhado com recurso de multa, com um mês consegui, então era possível aquele Atingir crescimento de 8, a gente praticamente duplicou. a média de faturamento de cada especialista. E bom, e você trouxe algumas falas muito importantes dessa sua resposta. Eu acho que a primeira delas, essa sua visão de gestão, de gestor administrativo de uma franquia, né? É importante a gente falar isso para o operador que está escutando a gente. Se você não sabe quanto custa para a sua unidade operar, e se você não tem um controle financeiro de tudo que entra, de tudo que sai, ou seja, uma organização administrativa e financeira, você nunca vai conseguir entender se o seu especialista te traz retorno. Se cada especialista, a gente tem modelo de negócio que tem 10, modelo de negócio que tem 5, tem modelo de negócio que pode ter mais que 10. Então, por mais que não era a sua responsabilidade, afinal de contas, como as lojas próprias fazem parte da franqueadora, a franqueadora tem uma equipe financeira que faz isso, mas você sempre teve esse olhar para quanto custa. Então, o franqueado, o operador, ele precisa ser organizado financeiramente, Anderson? Como que é isso? Precisa. É, Inclusive, na minha rotina, eu recebo alguns franqueados, né, para fazer vivência nas para lojas fazer próprias. treinamento. E
Duas coisas que eu começo dizendo é sobre rotina. Não existe uma loja de sucesso que não tem rotinas bem definidas. Uhum, E eu faço com que ele tenha um olhar para o negócio. A gente precisa de sustentabilidade. O que uhum, que é isso? Então a gente precisa saber quanto custa a luz, quanto custa a folha de pagamento. E a gente junta aquilo que é, né, o custo com a franqueadora, os royalties, uhum. junta tudo. E então a gente precisa. Inclusive, eu fiz isso de forma recente com o franqueado. A gente pegou o custo fixo dele, né, com tudo ali inerente. A gente dividiu por dias Uhum. úteis. Então ele sabia o que no mínimo ele precisava vender No dia. naquele dia Uhum, para pagar contas. uhum. E acima daquilo Era era lucro. lucro, Uhum. era lucro. Então o operador precisa desse Olhar, né? olhar para que ele consiga também entender e fazer com que o seu negócio cresça, seja rentável, né? Eu gosto muito de contar que o mundo de franquias é um trabalho 50-50. Uhum. Então, 50% vem do know-how da franqueadora, mas os 50% vem em loco desse operador, desse franqueado local. Ele precisa de atenção nesses pontos. Então, olhar para o número todos os dias para entender se o faturamento entregue pelos especialistas eles são condizentes com os custos, né, da unidade. E não fazer esse compilado no Uhum. finalzinho do mês. Foi que eu trabalhei também com esse franqueado, fazer micro reuniões, então, de forma semanal, olha para o resultado, entende o que ficou abaixo, o que ficou acima, e já cria algum caso de déficit, crie um plano estratégico para a próxima semana, né? Para Para não cobrir, esperar né? na quarta semana, olha, a conta não fechou, né? Vou ter Vamos que resolver agora injetar no de. próximo Exato, mês. exatamente. O negócio é dia a dia, Uhum. é um organismo vivo, então que se olha todos os dias. Então precisa todo dia olhar a venda, precisa todo dia olhar para entender se aquele negócio por si só ele se sustém. E aí, mecanismos, venda, estratégias, eu gosto muito de um termo fora da caixinha, né? Aham. Então, pensamentos fora da caixinha mesmo para fazer com que a venda entre e seja mais sustentável possível. Vamos guardar essa frase, vendas fora da casinha, que a gente vai falar dela já já. Mas só para a gente continuar nesse raciocínio sobre a questão do operador, a gente tem um modelo de negócio onde ele pode escolher alguém para ser gestor, né? Então ele pode contratar um operador, ou pode ser um sócio e tudo mais. Mas a questão é, a gente precisa de um operador presente. Não é um modelo de negócio onde você injeta o dinheiro e de repente ele retorna. É Sim. preciso, tem que trabalhar, tem que realmente criar rotina, tem que criar a cultura da sua unidade de acordo com a cultura da marca Só Multas, afinal a gente é uma cultura forte. Mas outra fala que você disse que eu não queria perder é sobre como construir as metas. Eu acho que essa sua reunião semanal é importante para tudo isso que a gente conversou, autorresponsabilidade, para o especialista ser organizado durante a semana, mas principalmente para ele ter essa sensação de um degrau após o outro. A gente recentemente teve uma situação onde você tinha um especialista que já tinha um faturamento elevado, ele passou por algumas questões pessoais, o que é normal, mas ele ia sair de férias. E aí você colocou uma meta para ele, que eu quero que você conte o valor, para essa pessoa bater antes de sair de férias. Me conta como é que foi isso. Isso. Eu tenho alguns níveis de faturamento, né? Então, Aham. eu tenho especialistas que eu cobro o mínimo de 15 mil. Uhum. Então, esse é o meu mínimo hoje. 15 mil É, reais. 15 mil reais. Especialista que vende 3, 5 mil, não Não, dá não. lucro, não cobre custo Não, de não. unidade nenhuma. E nem cabe no meu time, sendo bem Uhum. sincero. Aham. Então, meu mínimo é 15 e eu tenho outras metas: 15, 20, 25 e 30. Uhum. Então, essa é a média de faturamento dos meus especialistas hoje. Uhum. E esse especialista em questão, ele estava ali na faixa 25, 30. Hum. E ele tirou férias bem no meio do mês, né? Então, entrou de férias na segunda-feira 17, então ele só tinha até o dia 15 Uhum. para fazer com que ele conseguisse atingir. E ele conseguiu atingir 30 mil reais, assim, 30 mil com reais em 15 dias. 15 dias. Então, se a gente tira o domingo, isso cai assim para 12 Uhum. dias úteis, Uhum. 11 dias úteis. E ele conseguiu por querer, né? Eu falo muito sobre intencionalidade dentro dos times, sobre engajamento, né? E um time engajado, ele entrega. E esse especialista em questão, vou até citar o nome dele, Por Jonathan favor, Luiz, da isso. Unidade Sagrada Família. Usei ele ontem, é um dos meus braços, eu tenho alguns braços, né, no meu time hoje, ele é um dos.
usei ele ontem, né, para uma troca com outro especialista de um outro estado, para que ele conseguisse também atingir, mas foi um feito assim, extraordinário, né, da parte dele, mas tinha eu ali em cima, né? E ele gosta muito de desafios. É, Numa semana retrasada, ele colocou R$ 8.000 de venda. Você estava tava na presente. reunião, e aí o meu estilo de liderança eu fico de cima. Se a pessoa me prometeu R$ 8.000, é Tem um porquê lógico disso. que eu entendo que Aham. variáveis podem acontecer, que, né? E aí, falando do nosso dia a dia, cartões que tem data certa para virar e tudo, mas ele conseguiu entregar também. Então é um especialista que está bem fora da curva, assim. Inclusive, vou pensar numa meta de R$ 50.000 que ele Olha, eu acho vai que é atingir. possível, hein? É. Mas eu acho, queria trazer o Jonathan como exemplo, então fica aqui mais uma vez os meus parabéns para o Jonathan. E eu pontuei que ele passou por algumas questões pessoais e todos nós passamos o tempo todo, e ainda assim ele entregou esse resultado. Muito porque você foi construindo essas metas com ele, então a importância de você construir metas possíveis dentro de um contexto profissional, pessoal, que cada especialista está vivendo, todos nós queremos tirar férias, e que bom que ele tirou férias com essa satisfação pessoal de ter entregue a meta, dele ter recebido o retorno financeiro de ter entregue essa meta, mas essa satisfação pessoal mesmo, né? Da gente conseguir entregar. Então, eu queria deixar essa mensagem para os operadores para construir metas possíveis a cada dia, a cada semana, porque as coisas são progressivas. O seu time vai entregar se você construir isso de uma forma estratégica. Então, essa importância desse treinamento ombro a ombro, de estar presente ombro a ombro com o seu time, para entender todas as variáveis e as constantes, porque as constantes também existem. A gente tem os editais, a gente tem as ferramentas, a gente tem um bolsa de leads que está cada vez mais com leads qualificados. Então, é importante a gente trabalhar isso tudo em conjunto. Então, fica aqui mais uma vez meus parabéns para o Jonathan. Verdade. E eu deixo uma outra dica para o operador, que conheça o seu time. Identifique qual é o perfil deles. Para mim é muito interessante, porque eu sei quem eles são, eu sei das dificuldades. Então, quando acontece qualquer tipo de percalço da vida, perda de alguém, trivialidades da vida, eu sei como agir, eu Uhum. sei como agir, eu sei como acalmar essa pessoa. Afinal, nosso negócio é feito De de pessoas. pessoas para pessoas, Uhum. né? Porque a pessoa do outro lado que também compra os nossos produtos e serviços é uma pessoa também. Que está com problema. Exatamente. Então, isso cria uma ambiência muito interessante. Então, conhecer o time para que ele consiga entregar resultado. E aí você entrou no próximo tópico da nossa conversa de hoje, que é essa parte de desenvolvimento pessoal, humano. Eu não gosto muito de separar profissional e pessoal. Eu acho que a gente é um só. A Exato. gente passa 8, 9, 10 horas por dia no nosso trabalho. Eu acho que tudo que acontece na nossa vida impacta quem a gente é. Você tem um projeto muito legal, que é o Projeto Partilha. Eu acho que é um das ações que você faz que faz esse desenvolvimento. Eu acho que essa constância que você tem de faturamento, de resultado hoje do seu time, é fruto desse trabalho em conjunto que você faz de desenvolvimento humano com o seu time. Me conta como é que você faz, como é que é esse projeto Partilha, para que eu inspire outros franqueados a fazerem isso. Inclusive, a gente tem a Unidade Salgado Filho, que tem o projeto Charlins Darwin, que acontece na quinta-feira, eu estive lá recentemente. Mas qual que é a importância disso? Porque vendo de fora, às vezes parece que é só um encontro, um bate-papo, um café, mas não é isso. Não, não. Inclusive, ele tem tomado profundidades, assim, contornos bem interessantes. Esse projeto surgiu no mês de fevereiro, muito da demanda de alguns especialistas pedindo voz. Wenderson, eu quero dar treinamentos, Uhum. eu quero destaque, eu quero partilhar, né, porque o próprio time consegue identificar entre eles mesmos dificuldades, né? Então, um dia eu cheguei numa unidade, na Unidade Sagrada Família, eu vi um treinamento específico para um especialista sobre um tema do nosso dia a dia, que era captação de clientes. Uhum. E eu achei aquilo interessante. E nós tínhamos os sábados, né, que não tem tanta demanda de volume, né, na verdade, esse é o termo correto, de vendas, como nos dias de semana. Então, pensei, olha, eu vou pegar esse sábado para que a gente consiga trabalhar desenvolvimento de pessoas. Uhum. E a ideia inicial
a gente faz 2 treinamentos. A gente faz um treinamento focado na ambiência de trânsito, de recurso de multas, no mundo só multas, né? E o outro tema é livre. Então a gente já falou sobre várias coisas, sobre storytelling, sobre venda, sobre criatividade, porque o meu estilo de liderança vem desse lugar também, de fomentar com que o meu time seja autônomo e criativo, né? A gente está vivendo constantes mudanças no mercado e no mundo, Sim. e então a gente precisa também desenvolver essas habilidades. Então, falamos sobre criatividade. O nosso próximo encontro falaremos sobre síndrome do impostor. Uhum. E essa demanda veio muito de um encontro onde falamos sobre storytelling e pedi que cada especialista fizesse um pitch de si próprio, de Se venda. vender. Exatamente. E alguns especialistas estão ali com um faturamento bem elevado, eles que vendem sim produtos de forma muito fácil, dominam muito bem, eles não conseguiram se vender. Mesmo? Exato. Então foi uma troca muito interessante de história, porque afinal a gente partilha a vida. Como você mesmo bem disse, a gente fica junto ali 8, 9 horas de forma diária. Então a gente partilha dores, a gente partilha alegrias, que são bem mais do que dores, graças a Deus. E a gente resolveu também partilhar vivências, conhecimento. Então a Juliana, que é uma especialista também muito Referência. referência no nosso time. Já teve um episódio com ela, vou deixar aqui o link para quem quiser Legal. assistir o episódio com a Juliana. Ela trouxe um treinamento sobre vendas e ela teve o interesse de pegar diferentes especialistas e diferentes unidades e comparar, né, esse atendimento. E o entendimento final foi que não existe um certo e errado, existe a diretriz, a gente tem as nossas normas, estilos de comunicação que a gente direciona, mas cada um deles tinha particularidades. Sim. E foi interessante para que eles conseguissem ver e melhorar, né, a sua comunicação, a sua abordagem, aí uns olhando, porque eles já conseguem ver o resultado. Então, nesse material que foi compilado, eles conseguiram ver, olha, eu preciso acrescentar isso daqui no meu material, no meu argumento ou na minha narrativa para que eu consiga entregar mais resultado. Então, o Projeto Partilha nasceu dessa vontade de voz, né, de partilha, de interesse em dar treinamentos e está tomando assim uma forma onde a gente vai começar a desenvolvê-los, né, para que eles consigam até atingir novos patamares dentro do que é esperado e traçado por nós. Eu acho que o projeto Partilha, ele traz vários pontos positivos. Eu acho que o primeiro deles é a gente estar realmente partilhando em conjunto o nosso ser, né? O que acontece na nossa vida. Para além daquilo que é discutido para o tema previsto, a gente fala de outras coisas. Afinal de contas, é sábado, depois dali a gente vai para outro lugar, e aí a gente conta a nossa vida, e isso cria elos entre a gente, o que torna a gente mais forte. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu acho que é o mais positivo. A gente realmente partilha a nossa vida em conjunto. E aí a gente começa a falar sobre habilidades. E aí eu te faço uma pergunta. Você acha que venda é um dom ou, né, pensa aí nos seus especialistas, Jonathan, a Ju, outros especialistas. A gente tem a Dani, que era a gerente, que você ocupou o lugar dela, hoje ela é franqueada. Esses dons são dons ou eles podem ser habilidades desenvolvidas? O que você acha disso? Eu acredito nos dois. Um Acredito pouco de cada? um pouco de cada. Acho não, é nítido. Se a gente pega, eu já tive a minha experiência estudando neurociência, e aí, de forma de amostragem, a gente pegava grupos de crianças. Sim. E era nítido como que alguém ali se despontava para. Primeiro que era a liderança nata, ou seja, ela organizava a turma da brincadeira, e aí o ponto 2 era a comunicação, que ela Sim. direcionava como seria, né, aquela brincadeira. Mas acredito também que, ainda mais no mundo, como eu acabei de dizer, de constantes mudanças, Evoluções. a gente precisa se desenvolver. Então, é desenvolvível também. E o projeto Partilha faz muito isso. A gente tem algumas crenças limitantes, eu acho que essa Sim. frase tá no auge aí,
Mas a gente fala, eu não consigo fazer isso, eu não me comunico bem, eu não sou bom em matemática, eu não sou bom com comunicação. A gente começou antes de gravar você dizendo que era uma pessoa tímida. E Exatamente. tá aqui conversando, gravando um Exatamente. episódio do Blitz Podcast com a gente. É, as habilidades, eu tenho uma percepção sobre isso. Tudo é. Claro, a gente tem os dons inatos dados por Deus, cada um acredita aí da onde vem, Isso. mas a gente nasce com aquilo. Mas tudo é possível desenvolver, inclusive melhorar, né? Porque a gente tem um dom que ele é excelente se ele não for trabalhado, se ele não for melhorado e desenvolvido. E o projeto Partilha traz muito isso, porque a gente às vezes chega, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer captação ativa, eu não consigo escrever um bom texto, eu não consigo falar em público. E a partir disso, a gente pega um desses temas e começa a desenvolver. A gente tem um projeto que eu vou falar sobre isso nesse episódio hoje ainda, que é realmente ter bons especialistas executando algumas coisas lá em 2026. A gente vai falar disso. Mas a gente precisa de desenvolver essas habilidades. E desenvolvimento se faz com estudo, com prática, com ver o outro, ter experiências próximas, ter um líder que realmente te direciona, mas principalmente para você fazer. Quando você faz uma vez, você visualiza. Eu acho que... Eu me lembro a primeira vez que eu gravei, falei, nossa, eu nunca fiz, como é que vai ser? Quando eu fiz a primeira vez, óbvio, não foi perfeito. Eu assisti, não gostei, falei, eu falei isso errado, não olhei para a câmera, mexi no cabelo, no celular e tal. Mas eu fiz, eu entendi como é que era. E a partir daí, eu tô me desenvolvendo para fazer cada vez melhor. Mas dá para treinar. Então, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de dizer para os especialistas é parar de fazer, eu não consigo. Você pode até entender, reconhecer que você tem dificuldade, mas se propõe a se desenvolver. E eu acho que o projeto Partilha é esse primeiro passo. Você concorda? Concordo, concordo. E eles conseguem também visualizar isso, né? Como eu disse, eles não, alguns, né, na verdade, não conseguiram fazer o pitch próprio. E aí a gente identificou etapas, né, Uhum. de desenvolvimento de habilidades. Mas quando a gente fala de time, é um desenvolvimento eterno, né? Enquanto existir times, a gente precisa estar atento às dificuldades e desenvolvimento de habilidades. E isso não é bom, não é só para só multas, é bom para a vida Para a deles, vida, para o relacionamento pessoal. Que exatamente. bom que você consegue conduzir uma conversa difícil com um cliente, você vai conseguir conduzir com um problema familiar, por exemplo. Eu acho que a habilidade de comunicação te coloca em vários níveis pessoais e profissionais que te ajuda, assim, eu acho que é impagável o que a habilidade de se comunicar faz na vida da gente. E aí, jogando isso para o franqueado tem que ter esse olhar também para desenvolvimento de habilidade. Por que eu estou te perguntando isso, Anderson? Hoje a gente tem um treinamento inicial e um treinamento contínuo. A gente faz lives, você recebe franqueados na sua unidade. E a gente está com um projeto muito legal para o ano de 2026, mas Sim. que já está sendo desenvolvido agora em 2025. Então, novidade, quem está escutando esse podcast já vai ficar sabendo. A gente fez essa reestruturação das lojas próprias, a gente tinha 5, hoje a gente está com 2, mas a gente realmente tem um projeto de ficar com uma unidade própria só, porque a franqueadora precisa de uma franquia, de uma unidade própria, para que a gente consiga desenvolver produtos, para que a gente consiga desenvolver ferramentas. Então, o nosso sistema está sempre aí passando por melhorias. E a gente precisa realmente de um setor comercial para desenvolver a nossa rede. Então, a gente vai assumir uma responsabilidade que a gente sempre assumiu de dar treinamento, mas num nível muito mais profundo de desenvolver o operador enquanto gestor e líder, de desenvolver o especialista cada vez mais em vendas, em técnicas de venda. Então, esses especialistas que você construiu nesses últimos 12 meses, que são especialistas hoje que têm domínio de técnicas de venda, questões emocionais, inteligência emocional, são especialistas que vão ser realmente o seu time comercial no ano que vem. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a importância desse treinamento comercial que está sendo desenvolvido para os nossos franqueados, mas também da importância da continuidade dele pelo operador. Afinal de contas, você disse que é 50% responsabilidade da franqueadora e 50% responsabilidade do franqueado. Só a gente também não vai resolver, mas conta um pouco sobre isso. Ótimo. Esse treinamento comercial que está sendo conduzido por nós, a importância dele é para que a gente faça um treinamento mais próximo da realidade.
e principalmente mais próximo da dor desse operador Uhum. que vem até a gente. A gente fala isso sempre, muitas vezes eles não têm uma experiência prévia, Corporativo. corporativa, exato. Eles vêm de É o vários lugares. Às vezes é o primeiro empreendimento da vida Exato. dele, ele tá abrindo uma franquia da sua E multa. esse treinamento vem para formação. Ele vem de complemento para essa pessoa que já vem com essa experiência de bagagem, mas ele vem para formar esse operador, esse franqueado que não tem uma experiência, às vezes foi, né, aquele start inicial mesmo. Eu quero empreender, eu quero dar um up na minha vida. Então, esse treinamento serve para dar para ele todos os passos de forma muito próxima. Uhum. O que a gente tem desenvolvido são de dores, de rotinas. Então, não são teorias somente, são cruzamentos entre teoria e vida prática, rotina prática no seu dia a dia. Sobre o desenvolvimento, vou repetir, eu acho que a gente precisa também de uma autorresponsabilidade. Sim. Então, eu hoje, como operador da unidade Sagrada Família, por mais que a franqueadora me dê todo o suporte, na universidade, enfim, materiais, a gente tem muitas lives, né? Então eu faço questão que o meu time entre. Essa função é do operador, Uhum. esse desenvolvimento, né, de estar atento às novas abordagens, às novas narrativas, né, de um monte de coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. De trazer regionalidade para o atendimento dele, Exato. afinal de contas ele tá lá numa cidade específica. Exato. E é indicar também algumas coisas, por exemplo, nas minhas falas, inclusive eu queria ter trazido alguns livros, mas eu esqueci. Eu sempre A gente trago. coloca na descrição Pois é. bons livros pra Sim, gente sim. dar de sugestão pro pessoal ler. Eu gosto muito de indicar livros, de indicar filmes que falem sobre temas que estão inerentes ao Uhum. nosso. Ou às vezes não, né? Eu já indiquei para o meu time, por exemplo, um livro bem famoso da Bell Hooks, por exemplo, Uhum. Tudo sobre o Amor. Uhum. E eu peguei esse livro para levar para o meu time porque ele não fala sobre aquele amor sentimental, ele fala sobre um amor de comprometimento, Uhum. que é aquele que a gente precisa, Sim. né, no nosso dia a dia para atingimento de metas, para resultado, mas o operador precisa dessa responsabilidade de levar o seu time, né, em direção a novas habilidades, nessa manutenção. Uhum. Eu não vou nem usar só o desenvolvimento é para quem não tem, mas a manutenção para quem Já já tem e tem. precisa atualizar-se. E algumas dessas dores que a gente recebe do franqueado, e, assim, das mais variáveis, como, por exemplo, fazer um processo seletivo, como fazer uma entrevista, mas é de realmente como tratar os problemas humanos do time. Então, se isso não é tratado, vai continuar sendo um problema. Você pode ter o melhor especialista com Sim, técnica de venda. Se ele está com dificuldade na vida real dele, porta para fora da sua unidade, uma coisa não chega na outra. E você faz esse trabalho de desenvolvimento humano e profissional, enfim, sim. você junta as duas coisas. Mas vai ter a responsabilidade do operador fazer essa cobrança, de se incentivar, de ser uma pessoa que fomenta esse desenvolvimento, que fomenta o estudo, porque eu acho que é difícil a gente cobrar. É o que a gente estava falando no início desse bate-papo, né? Como que você cobrava venda sendo que você nunca vendeu? É. Como é que você cobre que a pessoa estude algo se você nunca apareceu com um livro, nunca pediu para escutar algo, para assistir um filme? Então, acho que o exemplo é uma coisa que realmente arrasta, né? Sim, sim. E a gente precisa mensurar também. Uhum. A gente usa muito esse termo para resultado, para dados, mas a gente precisa também mensurar aquilo que é proposto. Então, nessa manutenção de desenvolvimento, fazer essa mensuração, se houve melhoria, né, criar PDIs claros, né, e rotineiros constantes para que o time também desenvolva-se, né? Porque senão a gente entra naquela estagnação. Eu gosto muito de falar com eles de cuidados com o ego, né? Uhum. Porque é uma linha muito tênue. Com 18 anos eu já vi muita coisa, eu já passei em muitos lugares, mas eu sempre me coloco nesse lugar de aprendizado, de que o mais interessante é aquilo que é novo para mim, aquilo que está adiante, porque isso me traz um olhar curioso para a vida, um olhar mais aberto e me faz com que eu saia de um lugar de
comodismo, de conforto, que é muito comum também. E quando você chega em alguns níveis, principalmente de venda, Uhum. a pessoa conseguiu chegar naquele patamar, aí ela, não preciso aprender mais nada, ou então eu já cheguei no meu limite, e essa manutenção, ela instiga essa pessoa A sair desse lugar, né? exatamente, a se desafiar Uhum. e a alcançar outros patamares. A gente vê aí altos executivos, assim, altos vendedores, com milhares de seguidores que estão aí sempre se desenvolvendo. Então a gente aqui do lado de cá precisa fazer a nossa parte também. O operador é peça fundamental nisso. Para fazer esse Para movimento, né? fazer, e ele precisa trazer isso, né? A equipe precisa ver esse movimento nele de Uhum. forma própria, né? Por que que eu ofereço livros para quem tem alguma fala no projeto Partilha? Porque os livros fazem parte do meu ambiente, Uhum. né? Eu acredito muito que é possível se extrair conhecimento, né, de literatura, técnica ou não, né? A gente aprende também, eu acho que existe Dá repertório, né? exatamente para a vida e também para as nossas narrativas, né? Porque as nossas abordagens, e aí fazendo um contraponto com habilidades de comunicação, por exemplo, Ótimo. quanto mais você sabe, quanto mais você conhece do mundo, do serviço em si, mais fácil fica a sua forma de rebater objeções e de se identificar, gerar essa conexão, né, com o cliente lá do outro lado. Então, puxa essa responsabilidade também para o operador fazer essa manutenção nele próprio, Uhum. né, essa manutenção de habilidades nele próprio. De forma muito sincera, né? O que eu sou bom, o que eu preciso melhorar, Uhum. né? Porque a gente é reflexo do time. Com certeza. Então, você pode observar que as dificuldades que o time tem, elas estão ali nas suas dificuldades também, como gestão. Recentemente, eu tive a oportunidade de participar do Charles Darwin lá no Salgado Filho, na unidade Salgado Filho, e a gente falou muito sobre ter repertório. A gente vende um serviço para um ser humano. A gente vai atender esse ser humano, a gente vai conversar com ele. Se a gente não tem repertório, se a gente não sabe falar sobre os mais variados assuntos, de pescaria, de carro, enfim, música, a gente não consegue se conectar com o outro. A gente precisa ser uma pessoa interessante para quem a gente está conversando e uma pessoa interessada no outro. E a gente só adquire repertório com a vida, né? Vivendo, lendo, consumindo conteúdo de qualidade, não é ficar lá rolando no Instagram só para a gente comprar coisas. É realmente se abastecendo de informações. Eu acho que se eu pudesse dar uma dica para os especialistas, é realmente tenha repertório. Sim. Isso faz de você um profissional melhor, um ser humano melhor, e isso com certeza vai fazer com que você atinja resultados melhores. E aí, falando sobre habilidades, quais são as 3 principais habilidades que você acha que um especialista precisa desenvolver para ele conseguir vender mais? Eu vou colocar a técnica de vendas e organização Uhum. no mesmo No patamar. mesmo nível. Isso. Tá. Porque a pessoa pode ter técnica, se ela não tiver uma organização, ela vai se perder. Uhum. Porque, afinal, são muitos canais, né? É o cliente que vem de porta, que vem de indicação, é o edital. Então, se a pessoa se o especialista em si ele não conseguir gerir bem o CRM dele, ele Ótimo. não vai conseguir. Se ele não conseguir se organizar, criar tempos, até voltar mesmo em algumas abordagens, ele não vai conseguir. Mas os 3 principais seriam comunicação, organização e técnicas de venda. Técnicas de venda. Ah, sem comunicação é impossível, porque a gente não vende um serviço simples. E aí eu vou abrir um parêntese aqui. Eu, particularmente, não gosto muito de usar esse termo. Eu não vendo um serviço. Eu sempre falo que eu vendo praticidade, conforto, segurança, e aí Uhum. depende muito do Do repertório de cliente. quem vem do lado de lá, e eu Aham. vendo o que ele precisa, Uhum. mas é sempre nesse lugar. Mas se a pessoa não tem uma boa comunicação, ela não vai conseguir entender Uhum. o que o cliente precisa e não vai conseguir vender, levar a comunicação para o outro lado. Então, é uma habilidade assim, essencial. Então, se a pessoa precisa, se ela quer ser um especialista 30K, 40K, ela precisa ter esses 3 pilares aí no seu escopo: organização, comunicação e técnica de venda. Ótimo. Ah, por mais que, principalmente com quem a gente
quando a gente fala do dom inato, Uhum, ele desmerece um pouquinho a técnica, né? é Eu já verdade. nasci, eu sei, mas existem técnicas, a gente usa no nosso dia a dia várias. Spin, várias. E a gente tem alguns treinamentos técnicos também para justamente fazer correlações com o nosso dia a dia. Essa parte de comunicação é importante a gente até pontuar que não é falar, não é só falar, né? Falar até papagaio fala. Exato. Mas é falar do jeito certo. Às vezes você está com um cliente que ele não quer saber o que, que vai acontecer dentro da franqueadora, o que, que o tratamento especial é, qual que é a penalidade do Código de Trânsito. Ele quer que alguém solucione o problema dele, te dá praticidade, segurança, que é exatamente o que você pontuou. Então não é só falar, é como falar. E aí entra na questão da técnica de venda. Então, se você é uma pessoa que se comunica bem e tem técnica de venda, aí você consegue ser assertivo, na minha opinião. Sim, E a técnica de venda é realmente você estudar sobre perfil do cliente, sobre spin seller, enfim, tem tantas outras questões aí que a gente pode um dia fazer uma live só sobre sim, o spin seller, por exemplo. Mas eu acho que uma habilidade que eu considero primordial nos bons vendedores, sejam das multas ou no mundo, eu acho que é a atitude. também. Eu acho que são pessoas que realmente têm atitude firme mesmo, que a gente resume aqui nas multas, não vão querer. São pessoas que querem muito e têm uma atitude comportamental, de aparência, de fala. São pessoas de atitude. Eu acho que isso realmente move essas pessoas de sucesso, sabe? Eu acho que a atitude é uma coisa, e é uma coisa que, na minha opinião, pode ser trabalhada, Sim, sim. né? Eu acho que desde como você acorda, o que você faz, os pensamentos que você tem, como eu vou me vestir, né? Às vezes eu acordo com preguiça, falando, vou lá fazer minha academia porque eu sei como é que eu vou ficar depois. Então, é a atitude de você fazer aquilo que precisa ser feito. Então, acho que é a minha habilidade principal que eu diria aí para os vendedores. É uma boa habilidade É, mesmo. Acho que a atitude, ela, principalmente quando a gente tá naquele mês mais difícil, uhum. a atitude te tira desse lugar. Te dá movimento. Aham, ela te dá aquele gás. Uhum. Não, eu preciso fazer acontecer, eu preciso. Então, a atitude é como uma mola propulsora Exato. para esse mês esporádico, ou aquela semana que as coisas não saem como previsto, que é a vida, né? A E às vezes atitude é a nossa uma cabeça boa. é negativa, eu não dou Exato, conta, eu não sei, eu não quero ir, tô com preguiça. Mas se você dá não, eu vou. Ah, exato. às vezes você tá lá, tá namorando, encontrar com uma pessoa, fala, tô com preguiça de sair, de me arrumar. Mas, tem muito tempo, ao mesmo tempo você pensa, tem muito tempo que eu não vejo aquele amigo, eu quero ver. Se você levanta e põe uma roupa, isso pra mim é atitude. E Verdade. aquilo ali, a sua vida se movimenta a partir de tudo que Sim, acontece sim, que vem sim. depois. E essa atitude ela é demonstrada até na forma que você se posiciona, né? Uhum, Então, a gente acaba mensurando os especialistas, então eu vejo que aqueles que se posicionam melhor. E a atitude também. Olá, bom dia. Ela demonstra autoridade, né, na sua abordagem. Isso também é atitude. É uma boa qualidade. esses dias eu estava assistindo um curso falando sobre vestimenta. E Uhum. aí, a importância, né? Enfim, aquela questão de realmente a gente se vestir para aquilo que é proposto. E aí a pessoa falou assim: não, eu acho que a gente tinha que abolir o moletom. Porque o moletom é aquela roupa que você usa quando você tá querendo pegar um pote de sorvete, assistir um É, filme e curtir a sua tristeza. É ao contrário da atitude que a gente estava conversando. Se você põe um moletom para trabalhar, é porque você já internalizou que você quer ficar no conforto. E eu achei isso engraçado, porque eu realmente me vejo em moletom às vezes em casa, quando eu quero viver esses dias que precisam também ser vividos. sim, sim. Mas bom, a gente já está chegando no final do nosso papo. Eu queria que você deixasse um recado para o seu time de especialistas e também para os nossos operadores que estão assistindo a gente. Como é que eles começam? Como é que eles começam a fazer esse movimento, ter essa atitude para realmente desenvolver o time deles e atingir faturamentos cada vez mais Ótimo. expressivos? Passou bem rápido, imaginei que fosse demorar. Para o meu time, eu digo que eles permaneçam, né? Que eles continuem. Eu falo muito também sobre coragem. A gente falou agora há pouco sobre atitude, eu falo muito sobre coragem. Coragem é ação, né? Então eu gosto muito de fazer com que eles pensem que independente do que esteja acontecendo no nosso dia a dia, a gente sai da nossa casa para dar o nosso melhor, para fazer o nosso melhor. Então, eles têm dado, né? A gente, como foi bem dito, temos uma das lojas no top
2 da rede hoje. Então, queria agradecê-los, né, reconhecê-los nesse lugar. Eu falo muito para eles, inclusive, que eu sou o que apresenta o resultado, ali para o board, que entra em reuniões estratégicas, mas sem eles não existiria o Anderson, né, quanto gestor. Então, acho que vale esse reconhecimento. Então, meu muito obrigado, pedir com que eles continuem. E para o operador que nos ouve, eu diria que eles precisam criar métricas mesmo. Então, acho que a gente precisa pensando que ele precisa criar uma rotina organizada. Então, reuniões às segundas-feiras. Por que a segunda-feira é tão importante? Porque é o início da semana, então a gente consegue olhar para a semana anterior, entender o que não deu tão Não deu certo, a gente certo. consegue Uhum. atingir pontos estratégicos e direcionar a equipe. Vale o investimento em pessoas, né? O engajamento nas pessoas, porque afinal são elas que nos representam. Sim. Eu acabei de agradecer o meu time, mas isso vem de investimento, de treinamento, investimento de tempo, né? De Energia. energia, de envolvimento Uhum. mesmo, né? De vários setores, né, da franqueadora. Então, uma rotina bem definida, com metas claras, presença. Eu não, tenho certeza que essa presença é fundamental no dia a dia da unidade. Uhum. E o principal, não existe uma receita mágica. O que precisa é atitude, Sim. e essa atitude vem seguir todos esses passinhos de uma rotina bem definida, de metas claras, de um time reconhecido, engajado e de esforço diário. Sem isso, a gente não consegue sucesso. Então, fica a dica para os operadores e precisando da gente. E estamos sempre de braços abertos, lojas abertas. A gente tem tido uma troca cada vez maior com outros operadores, né, da Brasil afora, e fica o nosso convite. Fica aqui essa mensagem do papel das lojas próprias, né? De realmente desenvolver a nossa rede comercialmente, de desenvolver os nossos operadores, da gente continuar esse trabalho em conjunto de desenvolvimento de pessoas, Sim, que eu acho que é o nosso foco agora e sempre, sempre, para a gente sempre. continuar sendo essa marca tão forte, com franquias tão expressivas, com lucratividade, com pessoas felizes. Eu acho que a gente está aqui para cumprir esse papel para todo mundo. Exatamente. Bom, gente, foi ótimo esse bate-papo. Vou deixar aqui as indicações, vou colocar a indicação dos livros do Anderson, Boa. vou colocar um episódio também legal para vocês assistirem. Não deixem de assistir. Desejo muita atitude, boas vendas para todo Exatamente. mundo. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, Só Multas Franquias, Só Multas BH, para quem quer ver a realidade das lojas próprias. Um abraço para todos e até o próximo episódio. Tchau, gente!